Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um CDL Talks. Essa que é uma iniciativa da CDL de São João Batista, onde a gente traz aqui empresários, personalidades, pessoas comuns da nossa sociedade e também da região, para falar um pouquinho sobre sua história de vida, sua carreira profissional. E aqui comigo, senhor José. Boa noite. Opa, pessoal, boa noite. Não esquece de dar logo um like, compartilha com os teus amigos, traz esse assunto para outras pessoas. O papo é interessante e são histórias inspiradoras. Curte que vai ser legal. Hoje nós temos aqui uma ilustre convidada, ela que é daqui de São João Batista e é filha de um personagem também muito conhecido aqui no município. Ela que tem uma empresa de confecção hoje, mas já teve diversos negócios aqui no nosso município. O seu nome é Ângela Maria Soares. Boa noite. Boa noite. Mais conhecida como a sobrevivente internamente aqui, que a gente acabou de colocar esse título. Mas a Ângela vem trazer um pouquinho da sua história pessoal e também profissional. E queria que você falasse um pouquinho aqui para nossa audiência, Ângela, um pouquinho de como iniciou a sua carreira profissional e depois a gente vai trazendo um pouquinho sobre quem é a Ângela. Então, aquilo que eu te falei hoje de manhã, né, William? Se os meus desafios servir para ajudar alguém, eu jamais posso ficar de boca fechada, né? Se servir para ajudar de alguma forma, né, para incentivar, enfim, eu não me calo. Então, sempre que me convida, eu vou para feira, para para igreja, para bingo. Não, mas é isso. Eu acho que a gente tem muito que aprender e um com o outro, né? Isso é uma riqueza muito grande. Eu acho que isso é um dos fatores que eu tanto gosto do comércio, É verdade. né? Porque às vezes tu sai de manhã, é um desafio, tu não sabe quem que tu vai encontrar. Às vezes tu tá de mau humor, sem nem ter motivo, tu tá triste, tá desanimado, mas tu encontra pessoas com histórias, tu ri, tu brinca, tu também aprende a exercitar a tua paciência, né? Teu conhecimento e tudo mais. E é muito rico. Fala um pouquinho para nós como é que iniciou essa veia, né, de trabalhar no varejo, de atender o público com tanta excelência, com tanto amor, com tanto carinho, né? E às vezes eu ouço você comentar sobre essa tua dedicação, né? De atender as pessoas, de querer ouvi-las e ver a necessidade, sempre primeiro tá perguntando, né? Como é que ela está, como é que está, né, a condição psicológica das pessoas, quase que uma vendedora terapeuta, né? E aí sim, né, com o relacionamento e tal, você acaba pegando o gatilho ali para venda. Mas como surgiu isso tudo, né? Como a Ângela foi formada para hoje estar como uma empresária do varejo? Eu sempre digo, né, William, que é esses processos de crescimento e esses desafios que a gente passa na vida que nos forma. Então, eu só sou quem eu sou hoje pelos desafios que eu passei. Porque daí eu aprendi, né, através desses desafios, eu aprendi e me reinventei. Eu sempre fui me reinventando. Então, a gente veio da colônia, eu tinha 13 anos, foi em 84. Meu pai comprou a rodoviária. Meu pai era caminhoneiro, enfim, conseguiu comprar a rodoviária. Meu pai e minha mãe foram muito trabalhadores, né? Então, assim, uma das coisas que a gente aprendeu muito com o pai e com a mãe é trabalhar. Eu e os meus irmãos, assim, todos sempre foram muito dedicados ao trabalho. E isso é uma das coisas que a gente trouxe, né? E ali, o que, que a gente vendia? Cachaçinha, coxinha, pastel. E Para as pessoas que estão nos ouvindo que não conhecem, o seu pai é o famoso maneca Maneca da Rodoviária, da né, aqui no rodoviária. nosso município. E imagine, isso foi em E quatro. 84. Naquela época, as rodoviárias eram bem peculiares nessa questão assim, de vender a caixa, se tornar Sim, quase que um sim. mini barzinho, assim, Isso, né, para as isso pessoas ser um era. ponto de referência até para as pessoas da cidade ir lá conversar, dialogar e se relacionar. E aí você vendia de tudo praticamente ali em relação à parte de bebida, alimentação. Sim, e daí o meu, tipo assim, meu pai tinha essa veia empreendedora também. A gente vendia tudo. Tinha umas excursões do colégio
de Florianópolis que ia para Pinheiral. Então, toda sexta-feira, eles passavam ali, final da tarde, 2 ônibus de estudante, 80 adolescentes. Então, a gente atendia tudo aquilo e era uma adrenalina, né? Sim, imagine. Tu atender todo mundo no mesmo Eu já instante. trabalhei numa empresa onde a gente recebia 2 ônibus com praticamente 80 pessoas e tinha uma lanchonete, né? Que aqui que era no pontão do calçado, na época a gente tinha a lanchonete. E era aquela adrenalina, aquela loucura, porque imagina, adolescente que é tudo vairado da fome. Não, eu quero pastel, eu quero coxinha, eu quero Coca-Cola, eu quero aquilo ali, Isso. né? E ao mesmo tempo vinha aquela senhorinha receber aposentadoria, né? Vinha de ônibus, levava, tipo assim, um bolinho de carne para o neto, um salgadinho. Então, assim, eu sempre digo que um melhor balcão, a melhor forma de tu aprender psicologia e a lidar com temperamentos e uma diversidade de pessoas é um balcão de um lugar assim, porque tu aprende tu aprende a lidar com as pessoas, a respeitar, né? Claro que às vezes a gente tinha os estresses, né? Porque era um horário bem estendido também, né? E ainda mais em 84, né? Onde também a questão de acesso à locomoção em relação a você ter teu carro próprio, tua moto própria também era bem limitador. Então o ônibus era um dos meios de transporte mais utilizados naquela época, né? Sim, a gente então tinha... você acaba pegando todo tipo de público, né? Isso. E a gente tinha bastante movimento. Porque hoje mais ou menos é qualificado, né? Quem anda de ônibus e quem anda de carro. Na época não tinha muito isso. Era tudo no mesmo barco, assim, né? Não tinha muita diferença social. A A e a B também andavam de ônibus, né? E daí, como meu pai era assim empreendedor, ele também viu o ponto de táxi, né? Então foi onde ele comprou o ponto de táxi. E daí eu coloquei... Que naquela época era muito também mais utilizado. Era muito usado. Porque também nem todo mundo tinha acesso a Isso. linhas de crédito e acesso a veículos automotivos, né? E nem tinha as concorrências que nós temos hoje de Uber. E teve uma época também, não sei se aqui em São João, mas lá em Lages, na minha cidade natal, teve uma época que os táxis estavam com uma concorrência gigante com o mototáxi, por exemplo. Sim. Não sei se aqui em São João chegou a ter isso, mas Não. lá, nossa. Aí em Fortaleza teve muito mototáxi. Ainda tem, né? E topiqueiro também. O que é? Topiqueiro. Que Os caras pegam as Topix, tipo uma Kombi, sim. e faz um transporte alternativo. Entendi. Transporte escolar de criança, só que A transporte dos língua bairros. portuguesa é riquíssima. E a diversidade de experiências. Não digo que a gente aprende. Então, dali, aí tinha espaço, assim, a sala da rodoviária era grande, e vou colocar um bazar para comprar coisas do Paraguai. Assim que começou o CD, gente, eu vendia, comprava CD, sombrinha, guarda-chuva, porque são coisas que tu vende na rodoviária. Estojo, aqueles que apertam o botão e abrem as coisas. Sim. Aquele estojo era bom demais. Guitarrinha que tinha 30 opções de lambada. Isso, Essas brinquedinho infantil, porque eu via o quê? Que era a opção do presentinho, sabe? Da lembrancinha. Da coisa rápida, né? Isso. E daí foi nessa época que o dono da sala onde eu comprei a loja veio pedir para o pai um pedacinho de terreno para ele colocar um camelô, um bazar, uma coisa assim. E daí ele fez uma casinha de madeira ali no terreno do pai, e o pai nunca cobrou o aluguel dele. Então, quando eu comprei a loja, eu vejo assim eu vejo que é Deus, né? De uma forma, trouxe de volta aquilo que o pai tinha proporcionado para ele. Eu vejo dessa forma. E foi muito gratificante, assim, foi gostoso, sabe, ter esse reconhecimento dele. Ângela, se tu vai comprar a loja, eu vou ser um pouco mais parceiro de ti quanto ao aluguel e tudo mais, sabe? Que daí essa pessoa que montou essa barraquinha eu tinha uma dentro da rodoviária e a dele era lá fora da rodoviária. Entendi. Entendeu? Mas essa mesma pessoa foi a pessoa que hoje fez a ponte para que tivesse esse novo negócio que tu tens hoje. Isso. Mas teve outros negócios também que rodaram lá mesmo no prédio da antiga rodoviária. Então, daí a rodoviária saiu, o que a gente vai fazer? A gente precisava, né, de uma fonte de renda. O ponto era muito bom, bem no Só centro. para mim conhecer um pouco o contexto em relação, tipo, a rodoviária de São João Batista antes era privada, que era do seu pai. Isso. Aí depois ela se tornou municipal? Municipal. Aí tá. o município construiu lá em cima. Entendi. Aí o pai entrou na licitação da lanchonete. O pai entrou na licitação. Aí o pai conseguiu a licitação da lanchonete. Daí ele e a mãe foram para a rodoviária nova, e eu e o Jefferson, né, o pai dos meninos, meu esposo, a gente montou um restaurante. E pelos horários, tipo assim, 3, 4 da tarde a gente já estava livre. Então vamos montar uma pizzaria. E daí ele ia a Brusque aprender com um grande amigo nosso, com o Tony. Ele ia
de São João a Brusque aprender. Ele só ficava lá e olhava, porque o Tony era muito metódico, assim, não podia tirar nada do lugar, não podia atrapalhar ele, nada. E daí ele ia, ficava olhando, e daí ele meio que fez uma releitura da pizza do Tony. Porque tu pode botar 3 pessoas a fazer a mesma pizza, o sabor fica diferente, embora todas as 3 ficam bons. Usa o mesmo ingrediente. É. Aí tem toda a questão do calor da mão, da intensidade da mão na massa, tudo isso faz diferença. Sim, e na época o restaurante que tinha o nome de Comores, né? Isso. Ele era muito famoso na cidade, Zé. E Do por que que é o recentemente nome? Comores. Aí não sei. Porque Ângela. nós estávamos na pesquisa do nome e daí veio uma reportagem de um avião que tinha caído numa ilha de um casal que tinha Meu passado Deus do lua céu. de mel Peraí. lá nessa ilha de Comores. Tá. o Tá. nome Porque era do um avião restaurante? que o nome era Comores. Pô, eu comecei a ficar preocupado também. Eu digo, o avião caiu, Comores 379. Não, a gente estava nessa coisa do nome, Qual era o né? número do prédio? 179. Não, é porque a gente estava nessa coisa aí, bom apetite, né? Sei lá, a gente queria uma coisa diferente. E daí, quando caiu o avião e foi falado na Ilha Comores, e eu e o Jefferson, a gente sempre procurava, assim, conhecer... Acidentes. Não, lugares. Acidentes trágicos de avião. Onde caíram? Ô, Zé, isso dava um estudo de brand top, hein? Eu tô aqui pensando aqui, eu vou passar pros clientes meus agora aqui. Não, e daí sobre lugares, assim, né? Sim. Até porque nós dois, acho que o Jefferson, não sei, mas eu dava aula de geografia na época. E daí parece que tinha aquela associação do coma com amor. Com amores, né? Por Isso. Que, aí, Comores, Porque com amores. a gente sempre tentou fazer no Boa. restaurante uma extensão da casa. Porque, tipo assim, era bem comercial o nosso restaurante, mas eram de pessoas que não estavam em casa, que estavam trabalhando. Então, a gente sempre tentou trazer um cuidado que tem em casa no restaurante. Era uma florzinha a mais, enfim, era uma toalhinha a mais. Isso é fato. Eu frequentei um tempo ali o Comores, não muito, porque... Bastante. Sim, não, tu pegasse quase no final, né? E realmente, assim, a gente via, né... Tu e o Jefferson ali, os filhos também ali, sempre, né, trabalhando e vivendo em família, almoçando junto. Isso era bem aconchegante, assim, era bem legal. Lógico, o ambiente também era muito lindo, bonito. Né? Era lindo. A comida muito bem feita, sempre com ingredientes muito bem colocados. E sem falar na pizza, lógico, acho que o Jefferson também andou Foi depois pra Itália. buscando algumas especializações, foi para Itália e tal. Então, era como se... Pensou em pizza, era Comores. Era como se fosse uma referência para a cidade, sim, em questão de qualidade. Legal. O CDL também era nosso parceirão, porque tinha os eventos, né? Muitos tipo eventos. Assim. Eu fiz, se eu não me engano, 2 eventos ali. Eu fiz uma posse, né? E fiz também a inauguração da reforma da sede. A gente fez. Que aí foi com o sindicato também, né? Sim. E o Sindicato das Indústrias também era bem parceiro, porque tinha as feiras, né? Algumas feiras em São João. Então, tudo isso vinha muito representante, ainda vem, né? Mas a gente recebia bastante gente, assim. Enfim, foi uma fase muito boa, assim, como essa está sendo. E lá no futuro a gente vai olhar para trás e dizer como aquele tempo era bom, que a gente estava lá sentadinho, conversando. E como surgiu a Belvedere? E a Belvedere era uma ótica que era na frente do Puel. Na verdade, eu não gostava do nome, não. Mas como eu já comprei com esse nome... Puel? Do supermercado Mas onde ele é Puel. hoje, não onde era no passado. Não, onde ele é hoje. Tinha uma ótica ali, era um pessoal de Biguaçu, se eu não me engano. E daí, para eles, não estava sendo interessante ir voltar e voltar. Na verdade, ótica eu nunca sonhei, nunca pensei. Foi uma oportunidade que Foi surgiu. uma oportunidade, porque a gente sempre procurava, né? O segundo negócio, semi-joia eu já vendia. Eu já tinha comprado uma estantezinha e colocado no restaurante, porque vinha bastante público, eu achava que dava de explorar. E daí eu já vendia semi-joia, daí eu fiz o curso técnico em ótica, hoje eu sou técnica, eu assino, né, para uma ótica. E a ótica, eu gostava muito da ótica, assim, enfim. Sim, a gente eu gostava também que você que lida com as pessoas, né? Isso. É porque, assim, ó, às vezes vinham pessoas que, cara, eles traziam tanto problema e eu sou muito brincalhona, assim.
E sempre saiu com uma piada, com uma coisa. A gente sempre tentava. Eu treinava a minha equipe, né, que hoje só tem uma, mas eu tinha 3 na época na joalheria. E eu sempre dizia assim para eles, ó, não subjuguem as pessoas, porque aquela que tu menos acha que tem poder aquisitivo e tudo mais, eu sempre tentava passar para o cliente o benefício que ele tinha em comprar uma lente que dava conforto para ele. Enfim, essas Eu que essas utilizo, questões, óculos, e o Zé também, que utiliza óculos. A dona Ângela já usou também, mas Já. já fez a cirurgia dela, eu não consigo fazer. Mas não é também por questão financeira, Eu é tenho uma questão, medo. é uma questão de doença que eu tenho no olho ali, que é aquele nomezinho até que eu falei contigo. Eu acho que esqueci o nome. ceratocone? É isso mesmo, é esse negócio aí. É que deixa o olho meio com um cone. Mas Isso. tomara que não fique, né? Então, assim, é saúde, né? Sim, Se eu sim. tirar o óculos agora, eu não enxergo ninguém, não vejo nada. Entendeu? Então é uma questão de saúde. E aí você tem que fazer um investimento na tua saúde. Né? Então é importante você ter orientação também, porque tem diversas lentes que te dão, tipo, eu trabalho com computador, então tem que ter Isso. uma questão também da não ter tanta reflexo e tal. Não ter- Um dos cuidados que a gente tomava, por exemplo, tem um pedreiro. Tu não vai vender um antirreflexo para uma pessoa para um pedreiro. Por quê? Porque mesmo sendo um antirreflexo que diz que protege contra o arranhão, ela vai arranhar mais rápido, né? Sim. Porque ela tem mais contato com atrito. Então a gente sempre tinha esses cuidados. Olha, tem isso, mas eu prefiro te vender isso, porque o teu benefício aqui é esse. Então, às vezes, o cliente acabava comprando o produto do valor agregado maior. Por quê? Porque ele tinha mais benefício. Eu sempre gostava de mostrar muito isso para ele, Uma sabe? consultoria, né? Tipo assim, Isso. ó, vou te orientar. Isso. Tanto que quando eu fui comprar o meu, foi o meu primeiro óculos, né? A idade mandou os boletos, que eu cheguei assim, vista cansada. Aí o cara virou para mim e falou assim, olha, tem essas 3 lentes. Essa daqui, para o teu exame e por que tu precisa, vai resolver. Não é a mais cara, também não é a mais barata, é uma intermediária. Ela vai resolver o teu problema. E eu achei muito justo, decente da parte dele, porque ele poderia ter me empurrado a mais cara, com milhões de benefícios, mas ele falou, não, essa aqui vai resolver, vai resolver a tua vida aqui. Então, esse atendimento consultivo, ele é muito interessante. Aí eu aproveito esse gancho que eu estou conversando com a senhora, para perguntar, a ótica barra joalheria, ela aconteceu no mesmo momento que o restaurante acontecia? Ou foi... Isso, no mesmo momento. Como eu tinha colaboradores, eu subia às 11 horas, ajudava no restaurante até 1h30, né, que era a hora que a gente fechava, tomava um banho e descia para a ótica. Pronto, é o que eu ia perguntar agora. Como administrar... Era complicado às E vezes. à noite tinha que subir ainda E pra à pizzaria, noite né? eu voltava para a pizzaria às 17, porque era eu que fazia massa. Tinha essa particularidade. Mas o marido da senhora não estava em Brusca aprendendo? Tava, mas... Só olhou e não conseguiu fazer o... Mas, não, mas é que às vezes os clientes sentiam diferença quando eu fazia e quando ele fazia. A minha, eu gostava de fazer, ou, sei lá, às vezes eu nem gostava tanto, mas tu acaba estando naquele ritmo de ter que dar conta da vida dos filhos, e tem cliente, aquela coisa que eu já nem me questionava, mas a massa era eu que amassava. Aí depois ele fazia as bolinhas, sabe? Uhum. Canalizavam, né? Você Isso. estava ali na ótica, Aí... passava umas raivas, contava na massa, a massa ficava boa, passava pra frente. Mais ou menos isso. E daí eu Tudo é uma assessorava terapia. ele, porque, tipo assim, às vezes a gente até tentou colocar outras pessoas junto com ele, mas não dava certo. Em tempo, era o forno e o caixa meio perto, porque daí eu cortava a pizza e já despachava para a pessoa que vinha pegar. Enfim, essas manobras assim de... Tinha toda uma técnica Tinha e toda uma um logística. sistema, né? Que tipo assim, tinha que estar naquele Isso. local para poder dar certo daquela forma. Aí, quando a gente se separou, a gente achou mais coerente ele ficar com o restaurante, até porque ele já tinha feito faculdade de gastronomia e eu fiquei com a joalheria. Não amassou mais as... Não amassei mais. Amassou mais as bolinhas. Eu só faço lá em casa agora, né, William? Verdade, e muito bem. Não sei, não cheguei ainda nesse ponto de amizade. Eu já tive o privilégio, né? Né? Eu Foi e mais tudo. outras pessoas também que foi convidado para estar lá na casa da Ângela, que por sinal é muito bonita, né? Eu gosto. Eu É gosto. a mini fazenda. Aquilo lá é terapêutico. É. Mas não tem um animal.
Tem um gato lá. É, só o gatinho tem. Pra quem tá saindo do segundo apartamento, pode dizer que às vezes não tem um animal. Pode ser uma boa solução. Gosto dos meus, mas... Como você mesmo disse, futuramente eu vou olhar pra trás e vou rir do que eu tô passando. Mas com certeza, vai. Uma segunda mudança por causa do meu cachorro que não é sociável. Eu sempre pensei assim, ó, eu tentei reeducar o meu pensamento e o meu sentimento. Tu sempre tem desafios, mas se tu focar muito na mágoa e tu adoece. Sim. Então tu tens duas opções. Ou tu é feliz no caminho, durante o caminho. O William me conhece, eu tô sempre rindo alto, né? Às vezes até alto demais pro meu tamanho. Mas eu nunca me vitimizei. Eu não gosto disso, não gosto. E teria todo o direito, né? Teria, né? Teria todo o direito. Todos os motivos. Mas eu sempre peço assim, ó, quando eu rezo muito, e uma das coisas, quando eu estou com muita dificuldade, eu peço para Deus ressignificar aquilo que eu estou passando. E a coisa acontece. Eu vejo de uma outra forma. Agora, na enchente, por exemplo, uns estão chorando, eu estou tentando vender lenço. Estou conseguindo. Mas eu arrumo alternativas. Eu acerto sempre? Não. Eu estou sempre com a razão? Não. Mas eu estou tentando, eu estou ali. E aquilo que tu falasse, né, que foi sempre, né, eu tive várias experiências em várias ramificações. Aconteceram algumas fatalidades que fizeram com que isso acontecesse, né? De eu ter experiência do restaurante, depois da joalheria, depois agora a loja de roupa, que eu também gosto muito, que quando eu vendo, eu também tento assessorar essa cliente. Essa peça tu vai usar com essa, com aquilo. Né? É uma compra inteligente, porque tu não pode só, como é que eu vou dizer, incentivar o consumo. O teu cliente, ele tem que comprar consciente, porque senão ele vai ter um problema. Ele não vai gostar da peça, ele vai ter dificuldade de pagar a peça. Então, quanto mais consciente ele tiver na hora da compra sobre de que forma ele vai usar aquilo, é mais gratificante para ti e para o cliente. Não, e é muito interessante que eu até estava vendo, li um dos livros que eu estava vendo, que ele fala sobre isso, que a venda ela é emocional, mas a compra ela é muito consciente. Porque o emocional é quando você assim, olha, vai ficar lindo em você para aquele casamento. Nossa, a pessoa já se visualiza na roupa. Aí chega assim, olha, é R$800. Aí o cara, pá. Mas espera, o emocional me comprou, então eu vou fazer esse sacrifício. Quando você tenta empurrar, não vende, né? A pessoa, você às vezes vende, mas vende uma vez só. A pessoa não vira seu cliente, né? Não. Aí eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para a senhora o seguinte. Eu vejo uma carreira muito diversificada, né? Novinha, trabalhando na rodoviária ali, com salgados, com uns presentes, um souvenir do Paraguai ali, pizzaria. Souvenir do Paraguai. É um estojinho, é uma guitarrinha que toca lambada. Foi bom essa. É o estojo que você aperta o botão, sai uma régua, aperta o botão, sai uma borracha. Aquilo ali eu tive uns 3, minha avó também fez essas viagens de souvenir. Maravilhoso, nunca trouxe cigarro, mas trazia muito chaveiro. O pessoal fala que cigarro e uísque no Paraguai é o que não falta. Mas, enfim, professora de geografia, né? Descobrimos uma ilha, né, que sofreu uma fatalidade. Mas o que eu vejo é que uma dedicação para entender onde está se metendo. Uma vez eu escutei uma frase de um professor meu que falou: se vai montar uma padaria, sabe fazer pão. Que é exatamente isso. Tudo aquilo que você vai se propor a montar, por exemplo, uma pizzaria, saber bater massa. Vai fazer salgadinho, saber enrolar um salgado. E, como você comentou agora, né, consultoria na parte vestuária, ou seja, houve um preparo. E eu pergunto, é natural para a senhora esse constante aprendizado, essa diversidade de conhecimentos? Porque a senhora poderia ter voltado, não, já tive um restaurante, vou procurar outra ilha, caiu um avião, vou montar outro restaurante aqui e vou ficar onde eu sei, né? E vou ficar onde eu sei, né? Tipo assim, já sei fazer uma pizza, já sei ter um restaurante, sei que se eu montar, provavelmente venha ter sucesso, mas vou me desafiar ou aparecer uma oportunidade em algo completamente novo. Olha, hoje eu até falei em montar uma sorveteria também. Não, mas foi numa brincadeira, sei lá, foi numa conversa. Mas não, é porque assim, tipo assim, ó, aquilo eu já conheço. O restaurante eu já conhecia. E eu penso assim, ó, o ser humano ele tem uma capacidade incrível. Ele não se conhece a capacidade que tem. E é só tu explorar. E uma das coisas que eu sempre falei para os meus filhos e falo para o meu até hoje é a seguinte: a tua profissão pode ser a mais simples, mas faça com amor e faça bem feito. Te dedica. Porque tu vai ter destaque naquela profissão.
O que eu estou te dizendo para ti, eu tenho um longo caminho. 2 anos é um tempo muito pequeno para uma loja. Mas eu sinto que eu tenho um longo caminho e um caminho fértil. Não vou te dizer em termos financeiros. Mas eu chego em casa tão realizada que tu não imagina. Tem uma menina lá da Vargem Pequena, uma senhora. O William sabe onde é a Vargem Pequena. Ela vem em São João receber a aposentadoria, ela passa no outro lado da estrada e ela diz, bonita. Eu digo, bonita, como é que tu estás? Eu estou bem, e passa ela com o maridinho de mão dada. Então, às vezes eu fiz venda, não fiz, mas eu estou ali berrando com todo mundo, entendesse? E isso para mim, claro que eu quero lucro, porque eu só patinei. Tem dia que eu digo, parece que eu estou numa esteira, eu caminho e não chego em lugar nenhum, nem emagrecer, estou emagrecendo. Porque é muita luta, entendesse? É muita busca e é muita tentativa. Sim. Mas, assim, se tu me perguntar, tu fosse feliz enquanto tinha um restaurante? Claro que fui. Meu Deus, a gente fazia festas e quando a gente encerrava a pizzaria, nós sentávamos com os garçons e eles comiam tudo que a gente comia. E ali a gente conversava sobre tudo. E foi bom, era ótimo. Os filhos cansados, dormindo no colo, nós mortos de cansado também, que isso já devia ser 00:30, 1h da manhã. E foi bom, foi bom. A época da joalheria era maravilhoso, quando a tiazinha botava o óculos e dizia assim, meu Deus, agora eu estou vendo a minha casa suja. Melhor tirar esse óculos agora, né? Mas são experiências, então, assim, depende para o lado que tu leva, isso te enche a alma. Sabe o que eu gosto da Ângela? É que ela consegue achar alegria, às vezes, né? Em coisas assim que pra gente passa batido, né? E ela consegue trazer esse espírito alegre, esse espírito pra cima, né? E ela consegue rir, às vezes, até mesmo das próprias situações negativas que acontecem, né, na vida. Então, isso é muito bacana. Isso, querendo ou não, traz um pouco de leveza, né? Porque a vida, querendo ou não, às vezes ela traz algumas armadilhas, né, que a gente não esperava. E é tão bom quando a gente consegue esquecer um pouco disso, porque tem gente que vive na amargura, vive no passado, né, vive na crítica, vive no pessimismo. É tão bom quando a gente consegue ver o lado bom da vida e se alegrar, né, às vezes com coisas assim simples. Pô, a cliente chegar e dizer assim, agora eu consigo enxergar a sujeira da minha casa, ou porque, né, tava muito ceguinha, tadinha, ou porque isso também a sujeira também pode não estar tão suja assim. Mas é relevante pra gente, assim, saber que existem pessoas que conseguem, né, realmente trazer sempre o lado positivo, né? A gente já tem tanta coisa ruim, né, William? Assim, se tu for analisar a tua vida, minha vida, tua história, a gente não pode focar em mágoas. Hoje eu estava conversando com a minha sobrinha, ela mora em Jaú, né, sobre questões assim pessoais e tal. E eu sempre digo para ela, a gente não pode problematizar nada e fazer tudo mais difícil do que é, porque a minha vida não é fácil, a tua é difícil. Fosse despejado. Tá pra ser despejado. Então, assim, todo mundo, né? O William tem os perrengues dele, no CDL deve escutar horrores, é aquela luta. Ai, não. Chega em casa, tem 3 mulheres. Aquela mocinha bonita lá também, com certeza. Os funcionários da CDL não fazem nada, não tem né? nada pra fazer, não precisa se preocupar com nada, só sabe cobrar o SPC e tá tudo certo. Então, tu sempre tem que ver o lado bom. Por que eu tô passando por isso? O problema é meu, o erro foi meu, eu passei por problemas seríssimos, algumas coisas eu fui responsável, porque eu optei, eu fiz escolhas. Então, assim, eu não posso jogar a responsabilidade só em cima do outro, né? Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. E por isso que eu faço dela da melhor forma que eu posso, dentro das minhas condições. Sempre tem meia culpa, né? Eu sempre falo, eu já fui mais autocrítico comigo e com, né, negócio e com a família. Hoje já não. Mas sempre existe algo a se melhorar. Existe uma questão que a gente tem que sempre ter, a melhoria contínua dentro do negócio, dentro do nosso ser, né? Seja ele no nosso ser como pessoa, como espírito, como alma também, né? Então, é importante a gente ter essa percepção de que a vida, ela tem lados bons e tem lados ruins.
A gente tem que proporcionar cada vez mais o lado bom. Tudo eu falo que é uma questão de semeadura. Se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisas boas, né? Às vezes, a gente não consegue entender o porquê que algumas coisas que a gente não plantou, a gente acaba colhendo. Então, isso também acontece, porque muitas vezes tem uma questão de geração, tem uma questão, a gente olha o lado espiritual, tem algumas questões em relação a isso. Mas vou focando um pouquinho mais essa questão da carreira, Ângela. A gente sabe de que a tua jornada aqui, hoje, estando em loja de varejo de confecção, só foi também porque houve vou colocar aqui como uma tragédia, de fato, Sim. a questão da explosão que aconteceu no teu restaurante. Que, na verdade, vocês tinham ali um empreendimento, que eu não sei se todo empreendimento era seu ou era da família, mas tens um irmão que tinha uma padaria e essa padaria foi arrendada. E aí essa padaria é que fez acontecer, né, uma explosão naquele empreendimento. E aí, conta um pouquinho mais sobre isso, como é que foi Então, essa aí situação. às vezes as pessoas dizem, mas não entraram com processo, não responsabilizaram o pessoal da padaria. Eu sempre digo assim, às vezes é fácil tu cobrar uma porta, uma parede, né, William? A pessoa foi lá, te quebrou uma porta, quebrou uma parede, é fácil tu cobrar. Como é que tu vai cobrar 1,5 milhão, 2 milhões de quem tem 150, 200 mil? E ele também não fez por querer, foi uma fatalidade. E eu digo assim, William, só vê o céu quem perde as estrelas. Só vê o céu quem perde as estrelas. Às vezes as pessoas me perguntaram, o que tu sentisse no dia? Eu senti uma alegria enorme, porque eu senti o valor da minha vida, que até então eu vivia no automático, né? Dava conta da minha vida e tal, mas assim, eu sempre trabalhando muito, não via dinheiro, não me questionava qual era o meu objetivo, talvez até questionava, mas não tinha Entrava no automático de discernimento novo de e novo, seguia o isso. ciclo. Era o ciclo, era o fluxo. Então, eu sempre disse, só vê o céu, só vê as estrelas, né? Quem perde o teto. Quando foi mesmo? Em 2017. Mas foi Em janeiro, 3 de janeiro. 3 de janeiro, né? De 2017. E é assim, ó, uma das coisas assim... Eu poderia estar reclamando que você acabou com as minhas Isso. férias, por exemplo. Eu tive que Nem voltar William. correndo para cá. Não, Na mas época, também com CDL, né? na Também época, com tudo. na época também era diretora da CDL, Isso. né? E aí eu tive que voltar das minhas férias correndo devido a essa fatalidade, porque praticamente a região toda ali, Zé, do centro, né, foi atingida com Podes o procurar no tamanho YouTube. da explosão. Foi né? horrível. Eu fiquei soterrada. Meu Deus do E céu. aí vem essa parte da sobrevivência, né? Sobrevivente. Porque na hora que explodiu, eu só lembro do barulho. Claro, 5 horas da manhã a gente estava dormindo. Muito barulho muito forte. E eu não me dei conta que eu estava soterrada. E tinha cheiro de gás muito forte, porque foi o gás que explodiu, né? E daí tinha fio encostando um no outro e tinha água correndo em cima de mim, porque daí estourou cano, estourou fio, estourou tudo. E daí eu fiquei com medo de ganhar choque com aquilo, e eu dizia para os meninos, deem a volta, porque o nosso apartamento era pelos compridos. Então tinha um corredor, e o meu quarto soterrou e o deles ficou de pé. E daí eles vinham assim no corredor, sabe? Daí eu falava com eles lá de baixo. E eu dizia, vão lá desligar o gás, porque eu não tinha noção. Eles deram a volta, né? Deram a volta na rampa e vieram para frente da explosão, para frente da praça. E quando eles chegaram na frente da praça, que daí eu me dei conta de onde eu estava, eu comecei a pedir socorro. E o negócio da polícia é perto ali. E daí os policiais já tinham chegado ali e já não deixaram mais eles voltarem pela proporção do estrago. Eles ficaram com medo, né? Você não tinha dimensão do que tinha acontecido, né? Não tinha dimensão. Não tinha. Tanto que quando eu saí, eu acabei me machucando a perna porque eu não tive paciência na hora de sair, né? Porque daí as coisas vão vindo na mente, né? O barulho, o cheiro, o estrago ao redor. E daí eu machuquei a minha perna porque eu não tive paciência na hora de sair. O desespero falou mais alto naquela situação. Eu andava descalço em cima dos vidros quebrados e eu não furava meu pé, da tamanha adrenalina que eu estava. Eu embarquei sozinha no SAMU, fui pro hospital, assim, sem ninguém, uma sujeira só. Eu só pedia pro Dr. Marcos, deixa eu tomar um banho aqui, mas não tinha como, né?
Enfim, assim, são coisas mas eu vi muita coisa positiva. Foi um período difícil, claro que foi. Tipo assim, os meus filhos eram acostumados com um computador no quarto, ar-condicionado, televisão, e de repente eles ficaram sem nada. O mais novo ainda foi mais fácil, porque ele era adolescente. O mais velho já tinha um relacionamento, aí a gente montou uma casinha para ele, né, que era umas casinhas que meu pai tinha, né? E daí ele era usuário, daí ele caiu, né? Foi de ladeira abaixo. Porque quando eles estão perto da gente, a gente consegue controlar, né? Sim. Mas o filho saiu de perto da gente e eles têm a vida deles também. E assim, às vezes as pessoas dizem, cara, ela não pode estar falando a verdade, e eu tenho até um certo receio de dizer isso, porque isso é muito forte e profundo. Mas eu acredito num Deus e num plano e em alguma coisa além disso aqui, porque senão nada disso aqui tem sentido. Sim. Essa enchente, essa perda, isso tudo, então eu acho que tudo isso é uma lição. Nada disso tem sentido. Em junho do mesmo ano eu perdi um filho de suicídio. Eu não vou dizer para ti que seja gratificante, mas é consolador tu saber que o teu filho voltou a morar com o pai. Porque eu penso que se tu não te educar para pensar isso, é uma hipocrisia tu ir numa igreja, tu rezar, entendesse? Sim. Então, se eu rezo é porque existe um Deus. Se existe um Deus, ele jamais vai condenar meu filho. Porque ele sabe que o meu filho também é filho dele. E ele sabe a dor que ele estava sentindo. Sim. E, para mim, não tem lugar melhor. Eu não quero. Eu não quero ir, né? Mas, assim, eu acredito nisso. Então, eu tentei ressignificar da minha forma. E, para mim, está tudo certo? Não está, mas é a forma que eu vivo. Eu acho que, de tudo, dona Angela, assim, é inspirador a sua história. Eu tô E tem lendo... mais? Tem coisas que a gente não pode Ainda contar, que dá processo, né, William? Vale, vamos abafa, então volta. Tem até um livro que eu estou lendo, fala sobre filosofia estoica, e ele comenta sobre isso, que ele até traz o exemplo no capítulo sobre o Mandela, que ficou preso muitos anos ali da vida, ali, o apartheid e tudo. E ele fala, prendem meu corpo, mas nunca vão prender minha mente, né? Tipo assim, até meu corpo eles podem prender, eles têm a autonomia de segurar ali, mas minha mente eles nunca vão me impedir de ser livre mentalmente. E eu vejo que você é uma pessoa que vê o copo cheio meio cheio em vez de meio vazio. Então isso é muito bom, né? Porque você consegue tirar lições de tudo aquilo que acontece. E eu também penso da mesma forma. Eu acho que tudo acontece com um propósito, que muitas vezes a gente vai saber, outras não, mas que tudo acontece, como o próprio exemplo do restaurante. Aconteceu, fatalidade foi, mas vivia no ativismo, vivia num ciclo, num loop que tipo não era uma vida, era uma sobrevivência, mas uma sobrevivência de forma negativa, que era aquele sobreviver de estar sempre um atrás do outro, acorda, trabalha e dorme, acorda, trabalha e dorme. E querendo ou não, quando isso é tirado, né, você tem o tempo de refletir sobre e agora o que é que eu vou fazer? Você pode até mesmo, em algumas situações, escolher algo outro, se submeter, mas sempre vislumbrando um futuro. Uma das coisas que eu faço, tipo assim, tá fácil? Não tá. Né? Na loja tá fácil? Não tá. Ali na semana da enchente, na segunda-feira, eu vim trabalhar chorando. Porque 2 anos de pandemia, eu comprei bem na hora da pandemia, e eu sabia que estava em pandemia. Mas a pandemia vai passar e tudo vai mudar. A pandemia passou, o mercado mudou um pouco. Então, a gente também tem que se adaptar a tudo isso. Então, é uma busca diária de informação. E tem dia que tu está de saco cheio e tu não quer aprender nada também. Mas, assim, é uma busca. E quando eu venho trabalhar, eu digo para mim, eu vou vencer. O que é esse vencer? Sei lá. É uma série de coisas, né? Tem uma série de questões. Eu ainda estou num processo, a minha empresa ainda é MEI, eu ainda estou num processo. Graças a Deus, assim, eu paguei os fornecedores da joalheria, né? Eu não fiquei devendo pouco, porque foi outubro, tu começa a comprar. Ray-Ban, Oriente, Tecnos, essas compras, nada é pouco. Né? Tudo compra. Lesa Lesba, Banabana, eu trabalhava com essas marcas de roupa também. Então, eram compras grandes. Tu ia começar a pagar janeiro e fevereiro, dia 3 de janeiro acontece aquilo, eu fiquei com meu CPF igual um galinheiro, né? Pau de galinheiro. E quando eu comecei, meu CPF com restrição, como é que eu vou comprar? Mas, cara, Deus botou umas pessoas na minha vida que eu não sei como. E eu chegava humildemente, contava a minha história.
olha, eu tô assim por causa disso, disso e daquilo. Teve uma loja em São João que negou crédito, né? Que, tipo assim, não vou vender para ti. Mas também tem, tipo assim, nem foi o dono, sabe? Faz parte daquele processo de, mas está tudo certo. E fora de São João, eu consegui. E hoje eu estou com meu CPF limpo, paguei todos. Então, assim, por que eu não vou vencer? Isso já não é uma vitória? Já é uma vitória. E sem falar que tu teve que reiniciar também a tua vida financeira, tua estabilidade financeira toda, né? Porque tu tinha um empreendimento que tinha diversos aluguéis ali também. Então isso tudo foi embora. Eu não perdi só, tipo assim, hoje, no sábado da enchente, eu fui ajudar, né? E eu fui com o caminhão da Samai numa rua e as pessoas estavam muito tristes, muito desanimadas, porque o cenário realmente era horrível. Mas o que eu dizia para eles era, a tua casa está aqui. Eu perdi a tua empresa, segunda-feira tu vai levantar e tu vai trabalhar. E eu não tinha essa experiência, porque a minha casa foi. Tipo assim, não tem aquele apego, aquele... Gente, cara, a gente vive sem tanta coisa, a gente vive com muito pouco e muito bem. E isso eu percebi também. Então, assim, a gente acumula muita coisa desnecessária. E outra coisa, eu dizia, segunda-feira tu vai trabalhar, a tua empresa está de pé. Mas, no meu caso, foi tudo. Entendeu? Foi a casa, foi a empresa, Isso. foi a renda extra. A renda, foi tudo. Eu não... Nada, sabe assim? Não tinha para onde correr. E logo depois de alguns meses ainda foi o filho. Perder esse filho, né? Então, assim, no outro dia não tinha uma havaiana para botar, não tinha chinelo, alguns amigos, graças a Deus, todo mundo me ajudou muito. Teve um dia que eu disse, vocês não precisam mais trazer nada, não precisam mais me doar, né, trazer doação, porque eu já tenho o necessário. E é um recomeço, é um recomeçar. Então, e a gente dá jeito e vem melhor, sabe? Eu acho que São João tem tanta coisa boa para viver, depois disso vai viver tanta coisa boa. Assim, é como se fosse um tsunami que tivesse mexido no fundo, sabe? Sim. Vai vir muita coisa boa. E o povo de São João é trabalhador, vai vir muita coisa boa. Eu tenho convicção disso. Quando no dia da enchente, era o dia que eu vinha para São João e o William mandou mensagem muito cedo. Falou, não tem estrada para passar. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. E na mesma hora a gente foi olhar o Instagram, as coisas que a gente viu. Morei aqui 2 anos. Então, tipo assim, eu e minha esposa, a gente chorou com uma emoção, tipo assim, com uma tristeza, tipo assim, de querer estar aqui para ajudar quem estava aqui. Tipo assim, não era nem tipo assim, nossa, tu tem que agradecer a Deus que você não está aí, não, mas a gente queria estar para poder ajudar as pessoas que estavam. Tipo, por pessoas que a gente carinho, pelo William, por todos aqui da CDL, pessoas que a gente conheceu, que a gente ficou numa situação que a gente ficou, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai organizar? Como é que a gente pode ajudar? Eu digo, gata, o que a gente pode fazer é o que a gente sempre faz. É tentar investir na cidade. Por exemplo, eu moro em Blumenau hoje. Vim pra cá. Minha esposa foi ajeitar o cabelo dela aqui. Minha filha foi pro dentista aqui. Isso. Eu fui comprar sacola, caixa pra me mudar. Comprei aqui. Vou levar o carro cheio de sacola, cheio de caixa, porque eu peguei aqui. Sempre que eu posso, eu venho comprar meu queijo aqui, meu mel aqui, a oficina, eu troco o óleo do carro aqui, porque é uma forma de a gente devolver e ajudar a manter isso aberto. E esse espírito que tu tem, quando tu começou a falar, eu também sou um cara religioso, lembrei logo de Jó que diz, né? Nu eu vim, nu eu volto. Então, mas ele teve uma vida de sofrimento, mas teve uma vida de vitórias, né? Então Deus restituiu. Não que a gente tem que ficar pensando na restituição, mas é a esperança. É a esperança que, tipo... que aí eu lhe pergunto, você comentando sobre a situação da loja, mas, dona Ângela, hoje, você é feliz? Muito, mas tá com pago, certeza. Tá pago. Isso. Porque tem gente que tem tanto dinheiro, mas vive numa depressão. A gente pega aquele ator que fez Pat Adams, Robbie Williams, morreu de depressão, e o cara era um comediante, faz as pessoas rirem. É que nem uma piada que eu escutei, não lembro onde foi agora, talvez tenha até essa daqui no podcast, que o cara, assim, chega no psicólogo e fala, doutor, tô mal, todo dia eu vou trabalhar, eu choro, eu sofro, eu tenho crise, meus mãos soam, eu não consigo ver felicidade em tudo. Aí o cara assim, olha, tem um circo na cidade, tem um palhaço maravilhoso. Todo mundo que chega lá, esse palhaço faz a pessoa mudar o dia. Vá no circo, ele, doutor, você não entende, eu sou o palhaço. Então, tipo assim, quem vai me fazer rir? Se não for algo que mude na sua mente, no seu coração, se não for Deus, se não for uma mentalidade. Dentro. Porque senão não tem para onde você correr. Porque é impossível, mas a felicidade ela faz isso, faz você superar a perda de um filho, faz você conseguir ir para casa e sentir alegria
na sua moradia e dizer, olha o que eu conquistei, como o William comentou aqui, poxa, é uma linda casa. Então, te tiraram tudo, mas tá te devolvendo a outra mão, né? Você está conseguindo lutar para reconquistar tudo isso. E a gente vê esse movimento do universo, de Deus, do Espírito Santo, de tudo que faz com que a gente creia que realmente a gente não está aqui a passeio, né? A gente está aqui para aprender. E uma hora ou outra, as lições vão vindo, né? E só em você virar e dizer assim, sou feliz, mesmo passando por isso tudo, não tem pra onde correr, né? Não. Eu acho que é a receita. E eu te pergunto, qual é a receita para acordar e ser feliz, mesmo tendo, como o William comentou aqui, sendo uma pessoa que teria todos os motivos para virar para a vida e falar que ela só me deu porrada, só me deu patada, só cuspiu em mim enquanto eu sorria. Que lição tu pode compartilhar e nos ensinar também aqui? Como eu te falei, né? Eu sou filha única entre 5 homens. Meu Deus do céu. Então, eu era para ser Como é que muito... tu casou? Ai, meu Deus. E ainda, né? Não sei de nada. E ainda como? Tem coisas que a gente não pode contar. Não, vamos manter o programa Né? acessível a todas as idades. Um nível. Mas assim, ó, foi isso, tudo isso que me transformou. O meu avô, na Semana Santa, levava Jesus Cristo para ver lá na casa dele. Então, para tu ver o quão religioso ele era. Isso lá em 1930, sei lá, não sei, não tenho noção de anos. Mas, assim, o quão religioso. Então, eu acho que esse amor a Deus eu trago de lá também, do meu pai, da minha mãe. Só que, tipo assim, ó, o meu avô era Deus em primeiro lugar, o meu pai e minha mãe era o trabalho, mas com Deus. Então, as coisas tinham uma ordem um pouco diferente, mas, porém... E eu, com essa coisa de Deus, eu sempre peço para ele ressignificar. Quando eu estava no restaurante, tu vê, ó, nesse ciclo, no fluxo, eu dizia assim para Deus, meu Deus, como é que eu posso ser tão feliz e não ter problema nenhum? Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho, meu Deus. Por que tu escolhesse a mim para não ter problema? Porque tu via um com um doente, o outro isso, o outro aquilo, o outro financeiramente. E eu e o Jefferson, nós nos dávamos muito bem, a gente ainda se dá. A gente se bloqueia de vez em quando e tal, né? Faz parte, né? Mas a gente se dá super bem. É que ele é uma pessoa que me... Tu viu a nossa relação, né? Existe existe um personagem no Zorra, acho que era no Zorra Total, ele dizia assim, ex-mulher é pra toda a vida. É, né? Aquela mulher ia lá perturbar ele dizia assim, não me lembro qual era o nome do personagem. Não é ex-marido, é ex-mulher, tá? Mas assim, ó, eu sempre tento pensar, eu não vou te dizer com inteligência, mas eu tento pensar de uma forma que não me traga mais problemas. Sim. Se eu ficar de mal com meu ex, quem é que vai ser prejudicado? Eu? Não. Ele? Não. Meus filhos. Então, eu sempre tentei pensar de uma forma que vai me dar menos problema. Isso vai me dar problema? Vai. Então, não vou fazer. Certo. Né? É Sim. isso. E assim, ó, né? Tu pediu uma, sei lá, receita, tu perguntou, Uma dica, né? Uma dica. É ressignificar. Dar um significado novo àquilo que tu está vivendo. Significado positivo, né? Isso. Por exemplo, assim, o nosso comércio, eu estou falando aqui em nome de um membro do CDL, né? Já fui diretora do CDL, quando aconteceu a explosão eu era diretora do CDL, e eu tenho um amor tão grande pelo comércio de São João que eu não sei, eu amo as pessoas daqui. E realmente, assim, me dói muito. Por exemplo, quando eu tinha joalheria, o público A e B não comprava comigo. Era o C, o D, o F. Mas eu não tinha essa distinção. Mas eu ficava triste, às vezes, quando as pessoas iam comprar fora. E eu acho que São João nunca precisou tanto das pessoas como agora. Sim. Né? São João nunca... E até da região, São João está precisando, gente. São João está precisando. Então, quem for comprar alguma coisa, se tiver que comprar alguma coisa, compre no nosso comércio. Ajude. Isso é verdade. Porque eu vi até a gente fizemos uma campanha que vai sair ao ar e a gente foi pesquisar, né, o que estava acontecendo também em relação à valorização do comércio local em outros municípios. A gente tem que fazer essa análise, né? E aí uma que me chamou bastante atenção falava muito essa questão de onde é que teu filho vai à escola? Aonde é que você vai no posto de saúde? Quais são as vias que você utiliza para se locomover? É na sua cidade, né? Então, quem ajuda a fomentar isso, a construir isso, é o comércio, é a indústria, é o serviço, é o agronegócio, principalmente a agricultura familiar.
E isso tudo são riquezas geradas aqui no município. Lógico, hoje vem verba também em nível estadual, federal, para que você faça obras maiores. Mas a manutenção básica vem da riqueza do município. Então, a importância de você comprar no comércio local gera empregabilidade, né, ajuda nessa questão, principalmente da primeira necessidade, né? E eu até quero pontuar uma coisa, William, que não é uma reclamação, é uma constatação. Eu até ia fazer uma planilha, mas não consegui. Não deu tempo, enfim, mas eu ainda quero fazer. Tipo assim, ó, é brinde para o futebol, é brinde para o bingo, é brinde para o... E eu não sou uma das pessoas que dou, não. Porque eu não consigo, gente. Eu sou uma micro, mini. Não dá, eu não alcanço. Então, assim, ó, é uma constatação, não é uma reclamação. Mas quando as pessoas pensam em pedir ou fazer alguma ação, aonde que elas vão pedir? No comércio local. Então, que nesse momento olhe também com esse carinho, né? Tipo assim, as pessoas não iam na minha loja para comprar, mas elas vão, não tem problema, pode ir o dia quando eu posso, eu dou. Mas, assim, que pense dessa forma também, né? O comércio me ajudou no time de futebol, eu vou comprar lá naquele comércio que né? É a reciprocidade, né? Isso. É o método ganha-ganha. Eles estão ganhando agora com o brinde, com a doação, e a gente tem que ganhar com o retorno deles na aquisição de bens de serviço, bens de uso, de produto que eles necessitam. Então, isso eu sempre uso assim, essa questão do método ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Quando se compra no comércio local, todo mundo ganha. Agora, quando você leva a riqueza para fora, outra pessoa está ganhando. Isso é muito claro. Eu hoje tento, ao máximo possível, comprar tudo aqui. É lógico que tem em São João, infelizmente, às vezes a gente não tem alguns produtos. A gente é ainda limitado a algumas coisas. Eu sou usuário de uma marca que em São João não tem, né? Que não, sério, o Apple, por exemplo, não tem em São João. Eu uso hoje, por questão até de processo tecnológico e tal, melhorias, não tem uma empresa que venda produtos. Tem hoje, até que já comprei também, de pessoa física, eu acho que ele tem empresa também, que todo mundo conhece aqui, que é o Dark, ele vende celulares da Apple. Então eu já comprei dele, eu deixei o dinheiro localmente, né? Então isso é muito não, na verdade é muito raro acontecer de a gente não ter um produto aqui, mas pode acontecer, né? Falar em produtos mais tecnológicos, de valor mais agregado, às vezes não tem, e tem gente que está buscando fora. Mas aquilo que é diário, nosso comércio é pujante, tem muitos empresários aí que tem uma visão fantástica, que investe no município pesadamente, que tem uma grande quantidade de estoque, que é o grande detalhe do comércio, né? Ter estoque suficiente para atender a demanda, e nosso comércio tem, com certeza. Mas, Ângela, a gente está entrando... Eu só queria... Desculpa, eu sei que Claro. estamos já encerrando, o horário está estourado, mas eu acho importante frisar um ponto aqui que a gente tem que abordar nessa parte do comércio local. Tem 3 pessoas que são culpadas aqui, na realidade. 2 delas, querendo ou não, queridos, somos nós consumidores. Porque, vamos supor, eu chego na loja do William para comprar uma coisa. Se eu entro na loja, olho, não tenho, e eu não comento com ele que eu queria aquela marca, ele nunca vai saber que eu quero comprar da Apple, ou da Reserva, ou da Coca-Cola, ou da Headley. Então, você faça o exercício de, na loja que você procurar algo que você não encontrar, comente com aquele lojista, que aí vem a barra para o lojista também. Tenha atenção e sensibilidade de ouvir o teu cliente. Se muitas pessoas estão indo na tua loja procurando um número maior, ou um número menor, ou um sapato 44, ou um determinado autor de um livro, ou um produto de uma marca, faça uma anotação, porque aquilo ali pode ser uma brecha que você pode vir a suprir e preencher aquilo no comércio. E a terceira dica é o seguinte: você não comprando no comércio local, você pode estar tirando o emprego do teu vizinho. Porque vamos supor que Dona Ângela tem uma colaboradora. Se a loja começa a ter mais movimento, ela vai sentir necessidade de contratar outras pessoas, que pode ser a sua sobrinha, seu filho, sua enteada, seu amigo. Então, o comércio ele vai crescer à medida que as pessoas começarem a fazer com que ele cresça. Então, abra a boca e fale, pergunte,
comunique. Eu vejo que na estatística dos consumidores, eles estão entrando muito saindo calado. Então, comece a falar. Ah, eu gostaria de algo assim. Eu queria ir numa pizzaria zero glúten, zero lactose. Comenta. Porque a tua pizzaria tu pode começar a fazer uma massa especial para te atender. E você ser suprido no seu comércio e fazer com que esse dinheiro circule aqui dentro. A culpa de muitas vezes a gente não ter o que você quer é nossa por não nos comunicar. E eu me incluo nesse processo. E é isso. Isso é Não, é uma até excelente dica, porque, assim, ó, Zé, às vezes eu analiso alguns comentários nas redes sociais das pessoas colocando algumas questões do nosso gap no varejo aqui batitense. Mas as pessoas não têm, às vezes, a coragem de falar pro dono do negócio que está ali. A maioria do varejo hoje de São João Batista é feito por pessoas daqui, né? Que o consumidor tem acesso. Ele está lá no balcão, ele está ali atendendo. E às vezes é o dono que está lá atendendo. Sim, O comunicador da Angela está está lá atendendo. Se a pessoa chega Fala para dizer, pra olha, ela. eu queria mais amarelo, só tem verde. Então ela vai dizer, poxa, não foi só essa pessoa que me perguntou sobre amarelo. Outras pessoas perguntaram, vou trazer outras peças em amarelo. Vou fazer com que o amarelo venda mais, faça um curso, traga um treinamento, a importância da cor amarela, como o amarelo se comunica na vestimenta, no dress code da pessoa, e por aí vai. Tem que fazer Mas isso. às vezes isso vem do dono, né, ou da estrutura do comércio também. Porque às vezes a gente não... a gente tem que ressignificar, não ver isso como uma crítica, mas e uma sim como um oportunidade. fator de crescimento. Claro. E às vezes, tipo assim, a gente... eu conheço fulano, como é que eu vou perguntar para o fulano o que ele não achou na minha loja? Eu não vou dar meu braço a torcer, entendesse? Só que é isso que eu te digo, é ressignificar. Não, eu quero crescer, eu quero ter para atendê-lo, para ele sair falando bem. Gente, não é uma crítica, é um auxílio. Eu escutei uma frase do Bernardinho essa semana que faz muito sentido. Você cresce muito mais, você aprende muito mais nas lágrimas ou nas vitórias? Nas lágrimas. Quando você perde, você diz, onde foi que eu errei? Por que eu não ganhei? Por que minha seleção não ganhou? Foi porque fez isso errado. Vou treinar mais isso, vou fazer mais isso. Mas você está ganhando, aquela velha frase que o pessoal diz, que time ganha não se mexe. Mas se você entende que, tipo, poxa, eu queria um tênis da Nike, mas só vende Adidas, poxa, eu vou começar a trazer Nike para minha loja. Mas é porque eu sou amigo do representante da Adidas. Cara, mas abre para outros. Teu cliente quer, teu público quer. Tu vai trabalhar só na amizade e vai deixar de botar uma marca que o pessoal quer dentro? Eu vou fechar com uma reflexão. Lembrar de uma coisa assim, ó. As maiores lições, né, de humanidade, de doação, de ajuda, nós batistenses tivemos quando? Numa festa do padroeiro, onde tem música e bebida, ou numa enchente, ou eu quando passei por aquilo. Por a fatalidade de ter perdido tudo. Com certeza, as maiores lições das nossas vidas é na dor. Né? É na dor. Com certeza, a senhora vai lembrar daquela mulher, daquele homem que estava com um balde, com uma vassoura, te ajudando a tirar a lama da tua casa. Mas dificilmente tu vai lembrar de quem te deu o terceiro abraço na festa do padroeiro no passado. Mas é isso que eu estou dizendo. Exatamente. E é um ambiente legal, mas na festa tu não tira lição para tua vida. Eu vou ser bem sincero contigo. Tu trouxe agora uma análise ali referente a essa questão da doação, da solidariedade, né? Eu nunca imaginei na minha vida passar o que eu passei no dia 1º. Começa que 5 horas da manhã eu acordei. Na verdade, 4 horas da manhã eu acordei com o telefone tocando no meu apartamento, porque o prédio onde eu moro, o subsolo pega água. E aí o vizinho, meu carro estava lá, o vizinho me ligou para me tirar o carro. Olha, se fosse você, eu tirava o carro. Eu digo, eu estou descendo lá. Eu já tinha botado o meu relógio para despertar umas 5 horas da manhã, porque estava chovendo muito e tal. E no último ano, em 2011, 5 horas da manhã eu tive que acordar, o meu carro já estava quase entrando água e eu sofri muito para tirar ele da garagem. Então, fui lá, tirei o carro e tal, depois eu não consegui mais dormir. E eu fiquei monitorando a chuva e tal. 5h15, mais ou menos 5h30, eu estava ligando para todos os fornecedores, porque a gente tinha naquele dia 1º do 12 o jantar da CDL dos 40 anos. A gente ficou 1 ano trabalhando para esse jantar e ele não pôde acontecer devido a essa fatalidade. E chegou, era mais ou menos umas 9 horas da manhã, já tinha água na garagem já toda submersa e tal. E a gente fez uma reunião com as CDLs 11 horas da manhã e tomamos uma decisão a CDL nunca fez isso.
Pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Eu li 40 anos de ata e eu não vi em nenhum momento uma tomada de decisão de diretoria ou de abrir as contas da CDL, abrir para poder receber alguma doação, principalmente da comunidade, né? E a gente abriu um Pix solidário junto com as CDLs aí da região e a gente começou a trabalhar muito essa questão da campanha e a gente começou a ter muita ligação com a assistência social para poder dar. A gente entendeu que naquele momento a gente precisava dar a assistência da pirâmide de Maslow, que é a questão da necessidade básica das pessoas. Porque diferente de outros negócios, o comércio lida com o consumidor final lá na ponta e nós lidamos com o consumidor de São João Batista. A gente não lida com o consumidor somente de Canelinha, Nova Trento, Tijuca ou de outra cidade. A gente lida todos os dias, praticamente quase que 24 horas por dia, que tem negócios que trabalham em diversos turnos, com o consumidor de São João. Então, 85% de uma cidade for afetada por uma enchente, por uma calamidade pública, isso mexe com o psicológico, isso mexe com a necessidade básica das pessoas. E nós, como entidade, tínhamos o dever de fazer algum tipo de ação estratégica. E aqui agradeço as CDLs aí que se mobilizaram do estado inteiro, nos ajudaram financeiramente. A gente conseguiu arrecadar aí inúmeras doações através desse movimento lojista, de várias CDLs, de várias empresas privadas que articularam isso com os empresários, que eles têm mais contato. E a gente recebeu, sim, muita doação, estamos recebendo ainda muita doação. E ver aquele ginásio, aquele centro de eventos, cheio de amor e solidariedade, mostra que talvez aquela imagem que São João sempre mostrou, uma cidade de grandes empresários, de mega empresários, com helicópteros, com carro importado, se abateu a solidariedade de um povo que muitas vezes tive doações na CDL de R$5. Eu tenho certeza que esses R$5 se igualou a doações de R$1.000 que eu recebi e doações de R$5.000 que eu recebi também. Por quê? Porque com certeza era tudo que aquela pessoa tinha para fazer essa doação. E sem falar nos voluntários que largaram tudo para poder ir lá ajudar, de carregar um caminhão de água, de carregar um caminhão de cesta básica, de ir lá ajudar a fazer a peneira de doações de roupa. Eu coloquei o meu telefone pessoal para poder responder as pessoas que tinham interesse. Até hoje eu recebo pessoas me chamando, perguntando se a gente está recebendo doação, como eles podem ajudar. Isso não tem preço. Eu passei um momento muito difícil na minha carreira profissional, que foi a pandemia. Eu vi muitos empresários ligando para mim, chorando, desesperados, sabendo o que eu fazer com meus negócios e o que fazer com meus funcionários. E isso, às vezes, a sociedade que está lá, muitas vezes, fixa dentro de uma CLT, com diversas garantias, né? Não entende, às vezes, quando o empresário não consegue, às vezes, dar aquele reajuste, aquele aumento. Eu vejo muito essa questão assim, do poder público, né? Sofre muito com greves porque não estão contentes aquela categoria do salário que estão recebendo. Imagine a responsabilidade de muitos empresários do varejo que tinham 2, 3, 4, 5 famílias. A gente está com uma campanha que a gente lançou, fala exatamente isso. Dentro de comércios também existem famílias. Existem pessoas que dependem e necessitam de que as pessoas contribuam adquirindo bens e serviços que eles possam estar colocando dentro do seu dia a dia. E aí esse é o meu desabafo aí, a minha forma de falar um pouquinho tudo isso que a gente contextualizou. Tu até me trouxe uma coisa, William, eu já encerrei, mas vou começar de novo. Não, é que a gente vem de 2 anos de pandemia e o impacto, porque queira ou não queira, a nossa empresa, a nossa indústria, ela vai vender para fora. Sim. Nossa indústria não é aqui. E eu fico preocupada mesmo com o impacto que isso pode causar para o nosso comércio. Porque a gente já vem sobrevivendo a 2 pandemias, 2 anos de pandemia. Então, assim, agora acontece isso, é complicado, né? É uma fase complicada que a gente vai passar. É que a pandemia, ela pegou o mundo todo e principalmente Sim, acabou atingindo a indústria também de cheio, porque ela dependia muito do varejo, principalmente do Sudeste e Nordeste, onde praticamente ficou muito mais tempo fechado os varejos do que os negócios aqui, principalmente em Santa Catarina e Paraná. Então elas sofreram muito. Agora as indústrias estavam no momento de crescimento. A gente estava vendo algo que eu só vi em 2013, quando eu vim para São João Batista, que foi carro de som
rodando na cidade pedindo Pedindo gente para gente para trabalhar. Eu vi isso aqui ano passado, quando eu morava aqui. Então, a gente vinha num processo prospecção muito boa, num né? processo bem legal. Agora, com essa enchente, realmente, assim, existe também as situações das pessoas um pouco se abusarem, né? Então, tem uma questão que a gente está mapeando já, que é a questão da inadimplência, que o comércio vai sofrer. Tem uma questão também, lógico, as pessoas vão colocar a prioridade de colocar sofá, cama, guarda-roupa. Até tive essa semana ali na assistência social perguntando qual é a maior necessidade no momento. Falaram que era guarda-roupa, que era cama, porque estão recebendo colchão, as pessoas estão dormindo no chão. Então, alguns setores vão ser beneficiados, né? Esses setores de cama, mesa, televisões, geladeira, guarda-roupa, móveis vão se beneficiar. E aí vem uma questão que é onde 90%, 80% aí do varejo, ele está dentro de varejo de confecção, de calçado, de utensílios, e isso não é uma necessidade básica, né? Ainda mais quando a gente recebe um montoeiro de doações que a gente recebeu recentemente. Então, a gente pode minimizar isso. Talvez voltar ao status quo que a gente tinha lá no dia 30 de novembro vai levar algum tempo. Eu até posso dizer que pode levar um tempo maior, que seria um prazo mais longo, em torno de 1 a 2 anos. Mas a gente pode minimizar, né, o impacto e fechamento de negócios, valorizando o comércio local. Pessoal, Ângela, se despede aí da nossa audiência, deixa o microfone aberto, agradeço demais a sua presença e, antes disso, também a gente sempre deixa uma lembrança para os nossos convidados, uma caneca da CDL Talks, para você tomar o teu café lá e lembrar que você esteve conosco, né? Obrigada. Eu agradeço demais assim, a consideração que vocês têm por mim, né, William? Eu, pelo CDL mesmo, eu tenho um carinho enorme, porque quando aconteceu a explosão, a gente conseguiu resgatar o HD da joalheria e eles me cederam uma mesa com espaço para um computador com a minha funcionária colaboradora ficar lá para receber algumas coisas e dar alguma orientação, né, para clientes e fornecedores. Então, eu sou grata demais ao CDL. Eu tento me escapar deles, mas não consigo. E é isso, gente. O que eu quero é só gratidão mesmo, agradecimento. Muito feliz por estar aqui e espero ter conseguido passar alguma coisa de positiva para cada um de vocês. E é isso. Amem o que vocês façam e tudo que façam, façam com amor. E a vida da gente é muito passageira e o valor não está nas coisas. É isso aí, Zé. Show, gente. Obrigado mais uma vez. Não esquece de curtir, de compartilhar. Esse bate-papo foi excelente e vamos superar mais essa, vamos para cima. E não esqueça, não só agora, mas em todo momento, investe no comércio local, investe no comércio da tua cidade, seja você de São João Batista ou qualquer outra cidade do estado, do país ou do planeta. Compre no mercado da sua cidade, que você vai estar ajudando a família que talvez seja a sua vizinha. Valeu. É isso aí, pessoal. Estivemos aqui com Ângela Maria Soares e agradeço a audiência de vocês. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.